ótima noite para você de casa. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Acesso Geral desta quarta-feira. E hoje a gente vai falar sobre cinema. Pois é, minha gente. Você sabe que geralmente a gente fala de quinta-feira, às quintas-feiras sobre cinema, mas esse final de semana tem tanta estreia boa que a gente reservou 2 dias para falar sobre a sétima arte. No primeiro bloco eu vou falar sobre O Lobo Atrás da Porta, que é um filmaço nacional, é um filme incrível, merece a sua atenção. São 60 cópias, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ele. E também eu fui a São Paulo entrevistar o diretor e os atores Milen Cortaz e a Leandra Leal. Eles contaram um pouco sobre o filme, contaram sobre a produção, contaram como é que foi a interação entre eles no set de filmagem. Gente, eu tô falando super sério. É um filmaço, já a gente vai falar mais sobre ele. Ainda, hoje tem Malévola. Você se lembra de Malévola? Sabe quem é a Malévola? A Malévola é a rainha má da... Como se chama? A bruxa da... Bela Adormecida, que furava o dedo, que dormia, e aí vinha o príncipe encantado. Pois é, Angelina Jolie vive agora o papel de Malévola nos cinemas. Mais uma produção da Disney incrível. Já você vai ver o trailer e a gente vai acompanhar juntos. E ainda, você pode ligar pra cá no 4587-5151, porque tem sorteio sexta-feira. Hoje não. Hoje é só dia de ligar, tá? Pega seu telefone sem fio. Tem telefone sem fio? Ah, tem na minha casa. Eu tentando lembrar assim. Existe aquele número de discar ainda? Sabe o que você faz assim, ó? 4, 5, 8, Eu adorava discar o 0, que o 0 era o que mais demorava a fazer. Ai, que bobagem isso. Liga 4587-5151, porque tem nosso combo de sorteio. Você sabe que tem muita coisa nesse combo, né, gente? É um combo bem legal. Tem par de convites do Movicon, que é a nossa parceiraça aqui. Cadê o par de convites? Tá aqui. O pessoal não leva embora não, né? Cadê? Ô, meu pai, tá aqui, ó. Par de convites do Movicon. Tá aqui. Ainda tem filme. A gente sempre dá um DVD de presente pra você de algum filme que é clássico. Tem também CDs, vários CDs de bandas que se apresentaram aqui no programa. Tem DVDs de música. Enfim, tem tanta coisa, gente. É um combo muito legal. Tem a pipoca que a gente ama. Todo mundo ama pipoca, né? Então liga, deixa seu nome, seu bairro, seu telefone. Sexta-feira, no dia do Show Talentos, essa sexta tem sorteio, tá bom? Outra coisa que eu preciso lembrar você aí de casa é para você acessar o tvjundiaí.com.br, que lá você pode assistir a nossa programação em tempo real e ainda você pode acompanhar informações, notícias da cidade, tudo que tá rolando na cidade. O pessoal do jornalismo, ó, dá um grau ali no site e você pode acompanhar. Por exemplo, outra coisa bem legal que tem é o pessoal do Boa Tarde, que coloca as receitas do culinária, do programa, as informações. O Acesso coloca as fotos dos filmes que a gente vai fazer, enfim. Acessa lá, tvjundiaí.com.br, para acessar só o Acesso. Se você quiser, não estou jogando uma bola aqui só pro meu programa, você vai lá, /Acesso Geral, tá? Que é super fácil, super tranquilo, ok? Gente, vamos falar então de O Lobo Atrás da Porta, que é um filmaço. É um filme que chega aos cinemas amanhã. São apenas 60 cópias. O filme entra em cartaz em algumas cidades, como São Paulo, vai entrar também em Campinas. E vale a pena você aí de casa acompanhar esse filme, que tem Milen Cortaz, Fabíola Nascimento e também a Leandra Leal. Eu até separei aqui, vou sentar um pouco, eu separei aqui para vocês, na Ilustrada da Folha de São Paulo, do dia 22 de maio da semana passada, saiu uma matéria falando sobre os filmes de periferia, que o Brasil perdeu aquela coisa, os americanos, na verdade, os estrangeiros não se importam mais em assistir filmes que falam sobre favela. A gente sempre falou muito sobre isso, né, aqui no Brasil, que as pessoas iam aos cinemas para assistir a filmes de favela. A gente conseguiu mudar isso com a história das comédias, que levam muita gente aos cinemas, e agora com esse suspense, e é um suspense maravilhoso, a gente consegue um outro gênero de filmes. Tanto que, até nessa matéria, falando sobre gênero de cinema, a Variety, que é uma revista super importante americana, e é uma revista especializada também em cinema, ela fez uma matéria sobre o suspense e o terror no cinema aqui no Brasil. E ele citou ainda o filme do Marco Dutra, que é o Quando Eu Era Vivo. A gente até fez uma matéria lá em Campinas, entrevistou a Sandy, entrevistou o Marco. Acho que você se lembra sobre essa matéria que a gente passou em janeiro, que foi a estreia do filme. Enfim, tá aqui também então o Lobo Atrás da Porta. Essa cena aqui crucial, gente, que é uma cena que eu não posso contar, porque o final é uma coisa de louco. Vamos ver o trailer do filme? Só para você ter uma ideia,
Explicando aqui, na trama, a Leandra Leal, ela faz o papel da Rosa, que é uma mulher que se envolve com um homem casado, que é o Miller Cortaz. O Miller Cortaz é casado com a Fabíola Nascimento, né? A Fabíola faz a Silvia no filme, e eles têm uma filha. E aí, a Leandra Leal resolve se vingar do amante, o amante abandonou ela e sequestra a filha. Ô, minha gente, mas se vocês soubessem, dá vontade de contar o final do filme. Vamos ver o trailer, senão eu vou contar, dá só uma olhada. Você tá me seguindo? Eu? É. Não. Que pena. A gente tem a noite toda. Praticamente. Você é casado? Casadíssimo. Eu sei que tu tem mulher e filho pequena. Vou mostrar a bola pra menina. Aquela amiga da Rita, a Silvia, lembra dela? Não. Deixa rolar. A gente fica junto. Pelo amor de Deus, teu casamento acabou. Qualquer um vê isso. Dá uma chance pra gente. O que é? Você tá louca? Tá me assustando. Você comprou uma arma pra quê? Pra que você comprou uma arma? Silvia? Sim, sou eu. Clarinha! Nunca mais ouso procurar minha mulher de novo. Eu conheço essa mulher. O que ela tá fazendo aqui? Eu posso fazer contigo o que eu quiser pra tu me dizer o que eu quero ouvir. Tu não dá um jeito nela, quem vai dar um jeito nela sou eu, que eu vou quebrar o dente dela, que ela vai engolir dente comigo com tudo, hein? O que você tá fazendo aqui? Eu acho que o mundo vai desabar hoje. Tá aí, então, esse é o Lobo Atrás da Porta. Já viu que o trailer é uma coisa tensa, né? É um thriller incrível. Eu conversei com o Fernando Coimbra, que é o diretor e também é o roteirista desse longa-metragem. O mais legal é que é o primeiro longa-metragem dele, ele já havia feito um curta, e agora nesse longa ele conseguiu vários prêmios, inclusive no Festival do Rio o ano passado, melhor filme, e também Leandra Leal levou melhor atriz. Vamos acompanhar então o meu papo com o Fernando Coimbra, diretor de O Lobo Atrás da Porta. Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho da história, do roteiro que você escreveu. Você é o diretor do filme, mas você também fez o roteiro. Como é que você chegou nessa história desse triângulo amoroso que acaba num... Enfim, eu não vou contar aqui, vocês vão assistir, mas acaba, né, esse final tenso. É difícil falar do filme sem falar do final. Pois é, não né? pode entregar, mas também sempre... Que é um pouco a motivação de contar essa história, né? Uma história muito intensa, muito forte. E me levou a trazer essa história, foi uma inspiração numa notícia que eu li, de um fato que aconteceu no Rio de Janeiro, nos anos 60. E, enfim, o fato em si é muito parecido. Eu li essa história, fiquei intrigado com ela, com a brutalidade da história, com esses personagens, com a passionalidade desses personagens. E, ao mesmo tempo, com a própria imprensa da época tratava isso de uma forma muito sensacionalista, muito, né, sempre uma coisa que parece que não é, que é desumana, que é monstruosa, que não tem nada a ver com a gente. E eu achava aquilo uma coisa tão humana, um comportamento tão inerente, típico do ser humano, mas que a gente tende a negar e achar que é uma coisa fora da curva. E aí eu queria contar essa história, mas justamente trazendo isso para quanto isso tem a ver com todos nós, quanto a gente chega muito próximo talvez daquilo. Que assim, acho que tem um Almada Negreiros, que é um poeta português, ele fala que a loucura é uma coisa, se você negar ela, um dia ela bate na sua porta e ela é um monstro enorme, ela vai arrasar com você. Agora, se for lidando com as suas loucuras ao longo da sua vida, ela fica ali, você entende ela, é um pouco assim... Trabalhando um pouco, né? Esses demônios que a gente tem ali, é uma ideia de... Eu acho que sou contra a gente negar isso, a gente tem que tentar entender e aceitar que a gente tem esse lado negro, a gente tem esse lobo ali guardado que pode soltar ou não. E a gente acaba meio que entendendo os personagens, eu estava pensando muito, não tem o certo ou o errado, né? A gente não pode julgar nenhum dos personagens nessa história. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua versão, obviamente como a gente vê no filme, né? Não queria que os personagens fossem preto e branco, aquela coisa, né? Um é bom, outro é mau.
essa é vítima, essa é carrasco. Essa história me atraiu por isso, e isso foi um trabalho no roteiro ali de trazer essas contradições, trazer essas camadas todas que eles têm, que eles não são contraditórios, né? Não são, as pessoas não são tão rasas e isso eu acho que contribui de certa forma, né? Primeiro inconscientemente, depois conscientemente, a criar um suspense maior no filme, porque você, como o comportamento deles não é óbvio, você nunca sabe como eles vão reagir, como é que eles vão lidar com cada situação, né? Você não sabe para quem torcer, se esse é o bom, se esse é o mal, a coisa vai mudando ali o tempo todo. Né? Aliás, eu até fiquei pensando, no filme a gente vê as duas visões, na verdade a gente vê a visão do Bernardo e vê a visão da Rosa. Em algum momento eu imaginei que a gente fosse ver a visão da Silvia, mas por um outro lado. Você pensou, enquanto você estava escrevendo o roteiro? Sim, tinha uma versão do roteiro que tinha a versão da Silvia, só que acabou que ela não se sustentava tanto, porque a principal história ali é Bernardo e Rosa e o que está acontecendo entre eles. A Silvia, por ser a mais inocente, inocente no sentido até porque ela não sabe que o Bernardo está tendo um caso com a Rosa, não sabe nada daquilo. Ela conhece a Rosa achando que é outra pessoa. Ela, por não saber nada disso, a versão dela é mais a relação dela com o marido, o dia a dia ali, é uma coisa mais rotineira, mas que de certa forma tirava mais essa tensão do filme, né? Do que está acontecendo, quem são esses personagens, onde está essa menina. Então a visão dela está mais ali no começo, na própria delegacia, como ela fala, mas a gente vê muito ela sob o ponto de vista dos outros dois. Né? Fernando, você escolheu um elenco incrível, a Leandra Leal, o Milen, a Fabiola. Como é que você chegou até eles? Eles têm uma química maravilhosa na tela. Como é que você chegou a eles? O Milen e a Fabiola já tinham trabalhado juntos. Eu já sabia, por exemplo, que eles iam ter essa química, mas a Leandra nunca tinha trabalhado com nenhum dos dois. A Leandra, a Rosa, assim, eu escrevi o roteiro sem pensar em ninguém. E aí, para a Rosa, eu precisava de uma atriz jovem, bonita, atraente, mas que também tivesse essa maturidade de atriz, de pessoal também, de trazer essa coisa muito minimalista, muito intimista, né? A Leandra, ela atua sem precisar falar nada. Eu filmei muito em plano de sequência as cenas, então assim, enquanto o personagem está falando, você está olhando para ela, vendo a reação dela, e ali você olha para o olho dela e vê que está acontecendo mil coisas, mas não sabe o que é. Isso eu conhecia dela, da pessoa dela. Eu falava, a Leandra tem isso nela, e ela pode trazer isso para o personagem, e vai potencializar essas camadas, porque ela é doce, ela é meiga, mas ela pode ser também muito forte, muito cruel. Então todos eles foram pensados muito nesse sentido. O Milen também é o cara que pode ser bruto e pode ser violento, mas ele tem nele essa coisa doce, sutil, carinhosa, engraçada, palhaço. Então eu queria que ele tivesse todas essas camadas. E a Fabiola é a mesma coisa, uma atriz que tem feito muito comédia, tem um talento enorme para comédia, é muito espontânea e precisava dessa... O filme não é uma comédia, mas os personagens são do subúrbio do Rio, eles são espirituosos, eles têm humor, né? Então eu precisava que ela tivesse uma relação com o marido que também tivesse uma ironia, um humor, um sarcasmo, e ao mesmo tempo fosse uma atriz com essa capacidade mais dramática que ela tem e não tinha trabalhado tanto ainda no cinema. E aí os três juntos foi maravilhoso, que eles funcionaram bem demais. Fernando, valeu, obrigado. Mais sucesso pro filme ainda e que ele consiga alcançar um público gigantesco, que todo mundo assista o Lobo Atrás da Porta. Também espero que todo mundo assista. Obrigado. Então esse é o Fernando Coimbra, o diretor e roteirista de O Lobo Atrás da Porta. E agora você vai acompanhar uma entrevista com os atores. Eu falei também com a Leandra Leal e o Milen Cortaz. O Milen, você vai lembrar dele, ele fez Alemão, ele fez Assalto ao Banco Central, são filmes incríveis. Aliás, o Alemão foi esse ano, né, que tinha o Cauã, a gente também foi conversar com o Cauã, a gente conversou com o Milen também nesse dia. E agora você vai ver a minha entrevista com os dois. Eles contaram um pouquinho dos personagens, contaram um pouco como é que foi o set de filmagens de O Lobo Atrás da Porta. O Milen e a Leandra estão aqui para falar um pouco do Lobo Atrás da Porta, que eu achei um filme incrível e todo mundo tem que ir ao cinema para assistir essa estreia maravilhosa. Eu vou começar falando sobre é um filme sobre relações, né? Sobre relação, na verdade, e relações. Eu quero saber da relação de vocês no set. Eu sei que você estava contando que apesar do trabalho intenso e da carga dos personagens, vocês tinham uma relação mais tranquila nos bastidores ali, né? A gente teve a oportunidade de construir isso, né, nos ensaios. A gente teve um período de ensaios que foi muito consistente, assim, foi realmente trabalho e que acelerou o processo, né, pra gente
chegar no ponto de estar no set com confiança, com intimidade, cumplicidade, generosidade, né, se ajudando, tava todo mundo muito junto, assim. Foi um filme que realmente realizou, né, aquela frase que o cinema é uma arte coletiva, realmente foi muito coletivo, assim, todo mundo tava muito junto. Milen, fala um pouco sobre o seu personagem. Você estava dizendo que você não quis fazer um cafajeste. Ele não é, eu acho. Não é que eu não queria que as pessoas enxergassem isso. Porque geralmente a responsabilidade é sempre do homem, da cafajestada, né? E eu acho que é um acaso. É um cara que vive um acaso na vida, assim. É um cara super ligado à família, que vai trabalhar de metrô, faz a sua vidinha tranquila. E os acasos acontecem. Acho que o filme fala disso. Das escolhas, do acaso, de como resolver esses acasos, se você quer resolver esse acaso, se você quer que esse acaso continue. Essas são as escolhas que a gente faz da vida. Eu acho que é mais interessante, mais inteligente ver por esse lado, do que mais uma vez a gente falar lá, o comedor que está lá fazendo isso, não sei o quê. E não é verdade, porque não é verdade. Ninguém é comedor, ninguém é o macho alfa na vida, cara. Eu saí do cinema, na verdade, com a impressão de que, obviamente, eu não vou contar o final do filme aqui, por favor, que é incrível, mas eu saí do cinema com a impressão de que não tem o certo e o errado, o vilão e a vítima, não tem isso. Como né? na vida, né? Assim, na vida as pessoas alternam esses papéis, né? Também. Você é o vilão para alguém, depois você é o salvador para outra pessoa, e para a mesma pessoa, às vezes você, né, tem essas duas funções. E eu acho que o Fernando optou pelo caminho mais complexo mesmo, né? Pelo mais difícil e que eu acho que é o mais interessante para contar essa história, né? Porque é uma história que a gente já viu, né? Uma história, um triângulo amoroso com um final trágico, a gente já viu, né? No noticiário, na ficção, várias formas. Então, como contar isso de uma forma nova também, né? Instigante. E é optar pelo humano, né? Essas pessoas são pessoas comuns, humanas, que são capazes de errar, né? Não, e essa impressionante maturidade do Fernando, né? Porque acho que um monte de gente opta pelo não óbvio e pelo complexo. E os atores se atiram e eles vão contar a história. Agora, é muita maturidade você jogar esse leque de possibilidades e saber como contar essa história depois, né? Amarrar ela inteira e falar assim, uau, tem sentido tudo isso, né? É muito, muito maduro dele, assim. E ele passava muito isso no set, né? Leandra, você conseguia se desligar da personagem quando você chegava na sua casa, nos dias de filmagens, das cenas mais tensas? Como que era pra você? A gente filmou muito, né? Foi um filme que eu não tinha nem muito tempo em casa. Porque eu ainda ia pra academia, né? Eu tava na pilha, na academia, então eu saía... meia-noite fazendo esteira. Eu saía do set e ia pra academia ainda. Tipo, eu não tinha muito momento na minha vida, pessoal. Mas foi um momento que foi um filme que eu nunca tenho insônia na vida. E foi um filme que eu tive muita insônia. Até, sei lá, no final da primeira semana que eu entendi. Eu falei, cara, essa é a vibe que eu vou ficar, abraça e vai nessa até o fim. Mas o set não era uma coisa pesada, desconfortável. Era um set, as pessoas muito gentis, seguindo a linha do Fernando, assim, sabe? Muito educadas, muito... entendendo também, né, dando muito espaço pra gente, né, pra gente ficar bem, pra gente se concentrar, pra gente... Não foi um filme que foi punk, né, ali. Eles na verdade, essa concentração, essa carga toda, foi muito suave o set, porque a gente não precisava se concentrar para se defender das interferências. A condução de todo mundo protegia muito a gente dessas interferências, então... Era como se a gente não precisasse, a gente não estivesse concentrado, porque está todo mundo concentrado no mesmo lugar. Então, eu nunca chegava em casa destruído por um dia, entendeu? Como é geralmente. Chegava em casa como se mais um dia tivesse passado e a gente... Foi uma concentração de 5 semanas. Então, a luz não atrapalhava, ninguém atrapalhava, estava todo mundo num coletivo. Gente, eu desejo muito sucesso pro filme, de verdade. Eu espero que o público vá aos cinemas assistir, porque esse filme merece ser visto, premiadíssimo já, e que continue fazendo mais sucesso, gente. Valeu, muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado, viu? A gente tem muito orgulho desse filme e compartilha desse desejo, que todo mundo vai ver. Valeu, obrigado, gente. Aí, então, incríveis os dois, ótimos atores, são maravilhosos no filme. O Milen é maravilhoso como ator, Leandra Leal maravilhosa como atriz e também maravilhosa
Adorei conversar com os dois. Então, ó, não se esqueça, amanhã entra em cartaz O Lobo Atrás da Porta. Procure nos cinemas. Ele vai estrear apenas em 60 salas, são 60 cópias disponíveis. Então procure, vale a pena. É um filme pesado, mas é um filme muito interessante e que vale a pena pra gente ver os dois lados da moeda, né? Uma ação não justifica a outra, mas aí você fica pensando, você sai do cinema, mas será que deveria ter feito, não deveria ter feito? Será que alguém deveria ter feito outra coisa? Vale muito a pena, vale mesmo. E olha só, não saia daí no próximo bloco, tá aqui? Não saia daí no próximo bloco, a gente vai falar de Disney. Tem Malévola, que também estreia amanhã e chega aos cinemas. Filmaço, hein? Tem a Angelina Jolie, a gente já volta, não saia daí.